A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Paulo, estou passando aqui para mais um momento de discipulado lado a lado. Hoje nós vamos para o quarto estudo, o tema é Minha Família, ok? Nós vamos iniciar fazendo uma breve oração e em seguida vamos estar lendo o versículo bíblico e dando início assim à aula de discipulado, ok? Feche seus olhinhos e vamos falar com o papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estar na tua presença, que a tua presença graciosa e bondosa possa nos revestir a cada dia, que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração para receber ensinamento, que a tua palavra, Senhor, como diz as Escrituras, seja luz, Senhor, para as nossas vidas, seja lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos, que o Senhor, Pai, nos dê crescimento e graça, e assim nós possamos, depois de desenvolver tudo, poder também, Senhor, ajudar outras pessoas no seu crescimento espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto sempre de falar este versículo bíblico porque eu acredito que tem a ver com o discipulado, né? Está aqui no início, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros, ok? O apóstolo Paulo falando a Timóteo a respeito de discipulado, né? Para que ele falasse para homens e mulheres que pudessem ter que ser, na verdade, referências, ser, na verdade, alguém que tenha um coração voltado ao discipulado e que essas pessoas ensinassem a outros, ok? Então, o tema do ensino hoje é Minha Família. Então, pegue seu papel, sua caneta, a sua borracha, o seu caderno, prepare seu material, a sua Bíblia e vamos aí crescer no conhecimento e na graça, ok? Vou fazer uma breve introdução e você, se quiser escrever alguma coisa, tá? No início você pode colocar Minha Família, ok? O plano original de Deus, ao criar a família, e não o indivíduo solitário, foi pensado exatamente no nosso bem ao chegarmos neste mundo. A família se constitui em uma rede de apoio e amor ao ser humano, tão indefeso e frágil em seu nascimento. Quando chegamos a este mundo, é muito bom ter várias pessoas nos rodeando e cuidando. Infelizmente, essa não é a realidade de todos. O pecado desagregou a família e muitas crianças nascem sem uma família completa e carinhosa ao seu redor. No entanto, como cristãos, devemos lutar sempre pela estabilidade e harmonia da família. Vale a pena, pois ela foi projetada por Deus para o nosso bem, ok? Então fizemos aqui uma pequena introdução acerca da família. Então você vai colocar aí, família, projeto de Deus. Coloque aí no seu caderno, família, projeto de Deus. Pule uma linha e coloque a primeira pergunta. Coloque aí, primeiro, e aí o que eu vou falar agora. Leia Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28 e responda. Então, coloque aí, primeira pergunta, leia Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 28 e responda. Na linha de baixo você coloca assim: quem Deus criou? Ponto de interrogação. Quem Deus criou? Embaixo você coloca R de resposta e não responda ainda. Pule uma linha e coloque como eles eram? Ponto de interrogação. Como eles eram? Ponto de interrogação.
coloque aí embaixo R de resposta, ok? Aí você pule uma linha e escreva: Ele os criou, homem e mulher. O que isso significa? Ponto de interrogação. Coloque lá R de resposta e pule mais uma linha e coloque: Deus os abençoou e lhes deu a seguinte ordem. Ponto de interrogação. Aí você coloca R de resposta, ok? Então você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Você vai ler e vai responder as perguntas. Então, quem Deus criou? Você vai ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 e vai responder: foram os seres humanos? Se você escreveu isso, tá correto. Como eles eram? Você vai ler lá Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28 e vai escrever. Não escreva a resposta que eu estou falando. Leia lá. O interessante é você ler o texto para você entender, ok? Eles eram parecidos com Deus, ok? Ele os criou homem e mulher. O que significa isso? Então você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 e vai escrever: ele os criou, e vai responder: ele os criou homem e mulher. O que significa isso? Deus criou o gênero masculino e feminino, ok? A heterossexualidade. Depois você vai lá: Deus os abençoou e lhe deu a seguinte ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Então você vai ler lá e vai escrever, ok? Observação. Esse texto nos ensina que o plano original de Deus para o casamento era unir um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, ou seja, o casamento verdadeiro é o que consegue cumprir a ordem da procriação e se dá apenas na relação heterossexual, ok? Então, a ordem de Deus lá foi: tenham muitos filhos e encham a terra. Procriação, ok? Vamos lá para a pergunta número 2. Pergunta número 2. Pule uma linha, ok? E coloque aí, pergunta número 2. Leia agora Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25 e responda. Então, lembre que você tem que estar com a sua Bíblia, tá? De preferência a Bíblia, tá, irmãos? Não usem celular, não, porque você vai ficar acostumado a só usar celular. Quando você pegar uma Bíblia, você não vai saber nem para onde ir. Então, nem que for necessário, pause o vídeo, vai lá, leia, releia, e aí você vem e coloca as respostas. Então é interessante, mesmo que eu dê uma pincelada aqui das respostas, o interessante é você ir lá, porque é um estudo, ir lá ler e tentar responder da sua forma, ok? Segundo o que está sendo perguntado aqui. Então, pule uma linha e escreva: o que Deus disse no versículo 18a? Ponto de interrogação. O que Deus disse no versículo 18a, parte A do versículo, ponto de interrogação, ok? Coloque na linha seguinte R de resposta, pule uma linha e escreva: que princípio básico do casamento vemos no versículo 18b, ponto de interrogação. Então, que princípio básico do casamento vemos no versículo 18b, ponto de interrogação. Coloque um R de resposta e pule uma linha, ok?
Como foi chamada a companheira do homem e o que aprendemos com isso? Ponto de interrogação. Como foi chamada a companheira do homem e o que aprendemos com isso? Ponto de interrogação. Ok? Na linha de baixo, R de resposta. Bom você deixar aí uns 2 espaços aí, porque a resposta é um pouco maior. Ok? Então, coloque aí R de resposta, pule uma linha e escreva aí. Em qual contexto deve acontecer a formação da família? Versículo 24, ponto de interrogação. Ok? Vamos lá? Está com a sua Bíblia aberta, né? Não feche a Bíblia. Fique com a Bíblia aberta para que você possa entender e desenvolver o que está sendo ensinado. Ok? Então vamos ver lá o que está escrito. O que Deus disse no versículo 18a. Lá em 2 Gênesis, capítulo 18, 25. Não é bom que o homem viva sozinho, ok? Parte A do 18. Que princípio básico do casamento vemos no versículo 18, parte B? Então nós vimos a parte A, agora nós estamos vendo a parte B do versículo. Ponto de interrogação. Princípio do companheirismo, ok? Princípio do companheirismo. Como foi chamada a companheira do homem e o que aprendemos com isso? Você escreveu aí, né, essa pergunta, né? Ponto de interrogação. De varoa, mulher, porque foi tirada do varão, homem. Aprendemos que o homem e a mulher são equivalentes e não deve haver superioridade entre um e outro, ok? Vai pausando o vídeo se tiver rápido e vai escrevendo aí, ok? Vamos para a próxima. Em qual contexto deve acontecer a formação da família? Nós vamos ver isso no versículo 24, ok? No casamento, ok? A formação da família se dá no casamento, ok? Observação. O conceito bíblico do casamento se dá na união sexual, uma só carne, e na independência dos pais para a formação de uma nova família. Deixe pai e mãe, isso nos leva a concluir 2 coisas. O sexo deve ser praticado no casamento. Os jovens devem ter maturidade suficiente para o casamento. Maturidade exigida para viverem sem os pais. Porque já pensou casar e ir para a casa dos pais e os pais ter que sustentar o casamento? Ok? Se vocês estão entendendo, estão pegando, está sendo fácil, está claro para vocês? Qualquer coisa vocês deixam no comentário e assim eu posso estar cada dia melhorando para que vocês tenham um entendimento melhor, ok? Vamos lá para a pergunta número 3, escreva aí número 3 e coloque. No Salmo 127, 3, temos 2 princípios a respeito dos filhos. O que os filhos representam para os pais? Ponto de interrogação. No Salmo 127, 3, temos 2 princípios a respeito dos filhos. O que os filhos representam para os pais? Ponto de interrogação. Coloque aí R de resposta, ok? R de resposta. Pule uma linha e coloque aí. Na verdade, você pule uma linha, coloque V de versículo 4. Nós estávamos falando do 127,3, mas vamos fazer aqui uma
uma análise do versículo 4, ok? Está escrito assim, ó, os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, ou seja, eles não nos pertencem. Sendo assim, devemos prepará-los para viverem a vida deles. É um erro criá-los como se fossem nossa propriedade. Eles pertencem a Deus. Salmo 24. Ok? Então vamos ver lá. Você já abriu aí no Salmo 127:3. Se você respondeu, eles são um presente de Deus, você está correto, ok? Uma observação: em qualquer situação, programada ou não, os filhos devem ser considerados como bênção de Deus. Nesse aspecto, jamais devemos admitir o aborto, ok? Então, de forma nenhuma devemos admitir o aborto. Os filhos têm que ser algo programado. Os pais precisam ter um bom emprego, algo que você consiga manter uma família, né? Mas, infelizmente, tem as questões que o filho vem sem nenhuma programação. Então, de jeito nenhum, esses filhos podem ser abortados. Isso não agrada ao Senhor, ok? Porque mesmo assim, eles são bênçãos de Deus, ok? Papéis e deveres familiares. Deixa eu fazer um adendo aqui. Sabemos que qualquer tipo de sociedade existente neste mundo precisa de um mínimo de organização para poder funcionar. Na família não é diferente, por isso, em seu manual, que é a Bíblia, Deus deixou claro como deve ser o funcionamento da família. Ele definiu os papéis de cada membro da família, ou seja, seus direitos e privilégios, assim como seus deveres e responsabilidades. Para que a família tenha um bom andamento, é necessário não somente conhecer, mas também assumir e respeitar esses papéis, ok? Então, aqui está um pouco sobre papéis e deveres familiares, que cada um tem que saber qual é o seu papel e respeitá-lo para que uma família possa avançar, né? E ter uma organização. É fundamental organização. Qualquer coisa que você vai fazer na vida tem que ter organização, e na família não é diferente, ok? Coloca aí, número 4, pergunta número 4. Leia o Salmo 128 e responda as questões abaixo. Leia o Salmo 128 e responda as questões abaixo, ok? Pule uma linha. Como a Bíblia enxerga a fertilidade do homem e da mulher e a procriação de filhos? Ponto de interrogação. Embaixo você coloca R de resposta. Pule uma linha. Do ponto de vista bíblico, é natural um casal não querer ter filho? Ponto de interrogação. Então, do ponto de vista bíblico, é natural um casal não querer ter filho? Ponto de interrogação. Coloque aí embaixo R de resposta e pule uma linha, ok? De acordo com o estudo anterior, qual característica pós-moderna fica evidenciada quando um casal não deseja ter filho? Ponto de interrogação. Coloque embaixo o R de resposta. Se você fez a aula anterior, você vai lembrar disso aqui, ok? Então vamos lá para as respostas. Você abriu no Salmo 128, leu o Salmo 28, leia aí o Salmo 28 e responda como a Bíblia enxerga a fertilidade do homem, da mulher e a procriação de filhos. Nós demos uma pincelada aqui também, falamos já desse assunto aqui. Como bênção de Deus, ok? Então é assim que a Bíblia enxerga a fertilidade do homem e da mulher e a procriação de filhos. Vamos lá para a segunda.
Do ponto de vista bíblico, é natural um casal não querer ter filhos? Do ponto de vista bíblico, o que você enxergou lá no Salmo 128? Que não é natural, né? Então a resposta é essa: não é natural que os casais não queiram ter filho. No próximo, de acordo com o estudo anterior, qual característica pós-moderna fica evidenciada quando um casal não deseja ter filhos? Lembra da aula anterior? Qual característica da pós-modernidade mostra isso? Você estudou mesmo? Você está fazendo a revisão para saber as aulas? É o hedonismo, é uma cultura grega, né? Que essa cultura, ela tem assim a sua elevação, a sua inclinação aos prazeres, né? Então tudo que ela acredita que não é prazer, ela descarta. Então ela associa a criação de filhos a um sentimento que não é prazeroso, que é ruim. Então o hedonismo, né? O hedonismo que tem essa característica pós-moderna de não querer ter filhos porque acredita que a vida precisa ser vivida com prazer, e ter filhos é uma coisa muito ruim, muito terrível. Ter filhos não dá certo, não dá prazer, não gera alegria. E nós sabemos que não é assim, ok? Então é o hedonismo, né? Uma cultura pós-moderna aí, que é da época dos gregos, aí tinha muito isso, né? Então isso está muitas das vezes até associado a cristãos, né? Tem esses tipos de sentimento, ok? Vamos lá para a próxima. Você vai colocar aí 5. Pergunta número 5. Um dos segredos para o bom casamento consequentemente, para o bom andamento da família, é o marido assumir o seu papel de acordo com 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Que papel é esse? Então, para o bom andamento da família, do casamento, o homem precisa ser homem, né? Como diz lá no curso Homem ao Máximo. O homem precisa ser homem. Não fugir das suas responsabilidades, não transferir as suas responsabilidades. Precisa assumir a sua responsabilidade, o seu papel. E querer desenvolver isso. Querer aprender também é necessário, né? Mesmo que a pessoa não tenha tanto esse desenvolvimento, ela não teve tanto alguém que o ensinou, que tem... Mas hoje nós não temos como ter desculpa, gente. Tem tanta coisa que nos ajuda a nos aperfeiçoar, tantas ferramentas, tantos ensinos, tantos livros. Hoje até psicólogo tem, né? Então, quando a pessoa quer, ela vai buscar com todas as forças os meios para que ela consiga desenvolver isso em sua vida, ok? Então, 2 Reis, se você abriu aí, leu e respondeu ser homem, você está correto, ok? Neste aspecto, então, é importante que o pai e a mãe criem seus filhos homens como tais. Os pais precisam criar os seus filhos da forma correta, né? Para que vocês não tenham, para que nós não venhamos ter prejuízo no futuro, ok? Pergunta número 6. Leia Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 25 e responda. Leia Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 25 e responda. Pule uma linha. Qual é o papel de todos nós? Ponto de interrogação. Qual é o papel de todos nós? Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta e pule uma linha. Qual é o papel do marido no lar? Ponto de interrogação. Qual é o papel do marido no lar? Ponto de interrogação. R de resposta embaixo, depois pule uma linha. Qual é o dever da esposa? Ponto de interrogação.
Qual é o dever da esposa? Ponto de interrogação. Embaixo, R de resposta e pule uma linha. Qual é o dever do homem? Ponto de interrogação. Qual é o dever do homem? Ponto de interrogação. R de resposta embaixo. Pule uma linha. Como deve ser o amor do marido pela esposa? Ponto de interrogação. Qual deve ser o amor do marido pela esposa? Ponto de interrogação embaixo, R de resposta. Então, abra aí em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 25. Leia Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 25, e vamos responder. Qual é o papel de todos nós? Segundo Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 25, está escrito: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, ok? Qual é o papel do marido no lar? Segundo Efésios capítulo 5, versículo 21 a 25, ser o líder da sua família. Ser o líder de sua família. Qual o dever da esposa? Ser submissa ao marido. Qual o dever da esposa? Ser submissa ao marido. Qual o dever do marido? Amar a sua esposa. O dever do marido é amar a sua esposa. Como deve ser o amor do marido pela esposa? Deve ser um amor sacrificial, assim como foi o amor de Cristo pela igreja. Assim é o amor do marido pela esposa. Um amor sacrificial, assim como Jesus se sacrificou pela igreja. Ok? Todos nós devemos sujeitar-nos uns aos outros, porque todos temos o mesmo Senhor, que é Cristo, da mesma maneira que a mulher se sujeita ao marido, o marido também deve se sujeitar à esposa no que diz respeito às suas obrigações com o marido. Amor, fidelidade, aliança, cuidado, proteção, provisão e etc. Ok? Então vamos lá para a pergunta número 7. Pergunta número 7, ok? Coloca aí 7 e aí escreva. Agora, vejamos o papel dos filhos em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Agora, vejamos o papel dos filhos em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4, ok? Pule uma linha. Qual é o dever dos filhos? Ponto de interrogação. Qual é o dever dos filhos? Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta. Ok? R de resposta. Pule uma linha. Qual é a recompensa em cumprir esse mandamento? Ponto de interrogação. Qual é a recompensa em cumprir esse mandamento? Ponto de interrogação. Embaixo coloca R de resposta. Pule uma linha. Qual é a recomendação para os pais? Ponto de interrogação. Qual é a recomendação para os pais? Ponto de interrogação. Ok? Então abra lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4 e leia e responda. Qual é o dever dos filhos? Qual é o dever dos filhos? Está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, obedecer e respeitar aos pais. Obedecer e respeitar aos pais, ok? Então esse é o dever dos filhos.
Qual é a recompensa em cumprir esse mandamento? Olha que maravilha. Então, quando você for discipular seu filho, falar com seu filho, você fala para ele que tem uma recompensa por cumprir o mandamento, né? Tudo irá bem na vida do filho, ou será bem-sucedido e viverá muito tempo, né? Então, esse é o mandamento com promessa. Em Êxodo 20, né? Está lá os mandamentos. Esse é o mandamento com promessa. O único mandamento com promessa é dos filhos obedecer aos pais. Observação. Os filhos devem respeito aos pais enquanto esses forem vivos e a obediência enquanto morarem e forem sustentados por eles, ok? Vamos lá para a próxima. Qual é a recomendação para os pais? Qual é a recomendação que Efésios 6, do 1 ao 4 faz aos pais? Não irritar os filhos e criá-los na palavra. Então essa é a recomendação e responsabilidade dos pais, né? Não ficar irritando seus filhos e criá-los na palavra. Isso significa que não devem abusar da sua autoridade e nem praticar a injustiça, né, com os filhos, ok? Então é isso. Vamos para a pergunta número 8. Coloque aí, número 8. Que papel importante a mulher desempenha dentro e fora do lar? Ponto de interrogação. Responda olhando Provérbios, capítulo 31, versículo 15. Que papel importante a mulher desempenha dentro e fora do lar? Ponto de interrogação. Responda olhando Provérbios 31, 15. É importante que você utilize a Bíblia, mais uma vez reiterando, para que você aprenda a manusear a espada, ok? Crente que não consegue manusear a espada, não sabe manusear a espada, está deixando de amolar a sua ferramenta, ok? Coloca aí R de resposta, vai lá em Provérbios 31, 15 e veja o que está escrito lá, ok? Se você respondeu a administração da casa e dos negócios, você está correto, ok? Observação. Nos versos seguintes do texto de Provérbios, vemos a mulher negociando, comprando, empreendendo, trabalhando, ajudando e organizando ações. É muito parecida com a mulher atual. A mulher de Provérbios, que está descrito em Provérbios, é muito parecida com a mulher atual, né? Que hoje trabalha, corre, ajuda, faz tantas e tantas coisas. Ok? Vamos lá para a pergunta número 9. Escreva aí, coloca aí 9. Escreva, leia Provérbios 22, 6 e responda. Que responsabilidade importantíssima tem o pai e a mãe? Ponto de interrogação. Leia Provérbios 22, 6 e responda. Que responsabilidade importantíssima tem o pai e a mãe? Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta, leia Provérbios 22, 6 e responda. Ok? Se você colocou ensinar e educar os filhos no caminho certo, no caminho de Deus, você está correto, ok? Observação. É fácil criar filhos? É fácil? Educar é fácil? Você sabe que não, né? Se queremos que nossos filhos andem no caminho correto, devemos cumprir a nossa parte, que de fato é trabalhosa. Porque criar não é fácil, educar não é fácil. É prazeroso, se torna prazeroso, mas não é fácil. Então você precisa estar atento, você precisa colocar em prática, trabalhar isso para que você desenvolva isso com excelência, ok? Vamos lá para a 10ª, coloque aí número 10.
E escreva: que advertência todos recebem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ponto de interrogação. Que advertência todos recebem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ponto de interrogação. Embaixo coloca R de resposta, leia 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 e responda, ok? Se você respondeu que devemos cuidar bem de nossa família, você está correto, ok? Observação. A advertência é forte, porque diz que se não cumprirmos isso, negamos nossa fé. E somos piores que os descrentes. Deus leva muito a sério o cuidado com a família, ok? Então é uma advertência forte. Por quê? Porque não podemos negligenciar a nossa família. O plano de Satanás é destruir as famílias. Então você tem que cuidar da sua família, zelar pela sua família, ensinar os princípios da palavra de Deus para a sua família, para que a sua família seja muito bem sucedida, ok? Conclusão. Família é bênção de Deus. Deus assim a planejou para que desde cedo aprendêssemos a amar, a respeitar e a depender uns dos outros, assim como vemos na relação Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é dever de todos lutar para manter a unidade e a harmonia da família, assim também como é privilégio de todos receber a proteção, o cuidado e o amor da família, ok? Então chegamos no final desse discipulado, a quarta aula, tá? Sobre a minha família. Espero que você estude, espero que você releia, eu espero que você desenvolva isso, né? Fale desse tema com outras pessoas, porque vai te ajudar a gravar, a você aprender. Ok? Não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, é muito importante seu comentário, aquilo que você talvez tenha tido dificuldade e que eu possa ver e te ajudar, ok? Compartilhe este vídeo, se você não é inscrito, já faça parte desse discipulado e que Deus te abençoe, te dê um dia de excelência na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Não se esqueça de ativar o sininho aqui no YouTube, porque todas as vezes que eu fizer uma próxima aula, você vai ser avisado, ok? Que Deus te abençoe e um ótimo dia.